Josué, capítulo 1, uma passagem bem conhecida, que em particular eu gosto muito. Vou ler para vocês, tá? Acompanhe na sua Bíblia. Talvez a sua tradução seja um pouco diferente, mas procura focar na sua tradução para você entender. Diz assim: Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te agora e passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu o tenho dado a vós, como prometi a Moisés. Desde o deserto do Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até o grande mar para o poente será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Nunca te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais, a seus pais lhes daria. Então somente esforça-te e ser muito corajoso. Cuida em fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não te afaste da tua boca o livro dessa lei. Medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo que nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Ok? Muitas pessoas gostam dessa passagem por causa das promessas, do cuidado, de Deus estar conosco, né? Muitas pessoas usam isso. Mas eu quero enfatizar em alguns pontos que eu acho que é muito importante na nossa caminhada com Deus a partir de agora. Eu não sei como que você veio aqui, o que você veio buscar de Deus. Mas eu vou te falar uma coisa, essa história aqui tem muito a ver com tempos do que com pessoas, ok? Moisés, ele serviu para um propósito. Eu acho que eu já falei algumas vezes aqui. Ele serviu para um tempo onde que ele teve que ser o legislador, ou seja, aquele que teve que ensinar as leis, teve que mostrar as coisas. Foi aquela pessoa que, de certa forma, perdeu a sua entrada na Terra Prometida por causa de ter que tratar com o povo, e diga-se de passagem, era um povo complicado de lidar, não é mesmo? Para você que não sabe, eu vou dar uma explicação. O povo do deserto foi aquele povo que estava preso no Egito, e Moisés foi lá e libertou aquele povo. Deus usou ele com as pragas e tal. E aí o povo foi liberto, eles atravessaram o Mar Vermelho, e aí ficaram felizes por causa de tudo que Deus tinha feito, só que eles começaram a andar no deserto. E andando no deserto por 40 anos, reclamavam, murmuravam, reclamavam da água, reclamavam do pão, reclamavam da carne, reclamavam do sol, da chuva, reclamavam de tudo. E a Bíblia fala assim, por causa das murmurações daquele povo, o povo ficou no deserto. Era uma caminhada de 40 dias, ficou 40 anos, certo? E aquele povo todo, devido ao seu coração não estar em Deus, ou seja, eles saíram do Egito, mas a cultura do Egito, as coisas do Egito não saíram do coração deles, eles não puderam entrar na terra. Quem entrou na terra foram os seus filhos, certo? Então aquele povo, na verdade, foi um povo muito difícil de ser cuidado. E Moisés, por várias vezes você vê ali na história Moisés se irando com aquele povo, né? Uma das coisas que eu acho muito impressionante, eu acho que de uma maneira ruim, foi que Moisés, olha só, Moisés subiu ao monte e Deus escreveu com o próprio dedo as leis nas tábuas de pedra. Ele desceu e quando ele viu o povo adorando o bezerro, Moisés tacou aquelas pedras na rocha e quebrou uma pedra, uma tábua que foi o próprio Deus que escreveu. Então, ou seja, você vê que não era tão simples assim as coisas. Moisés, em alguns momentos, ele se exaltava, ele teve que subir de novo, aí naquele momento Deus fala assim para mim, não, agora quem vai escrever vai ser você. E aí ele foi, escreveu, e ou seja, o povo realmente era um povo difícil de lidar. Por causa disso, teve um determinado momento que o povo reclamou, e aí a Bíblia fala assim que Moisés pegou o seu cajado e bateu na rocha, saiu água para o povo, porém aquela atitude desagradou ao Senhor, e por causa daquilo ele não pôde entrar na Terra Prometida. Porém, o que Moisés fez com aquele povo, ensinando, exortando, fazendo tantas coisas por ele, fez com que ele cumprisse o tempo determinado dele. O tempo de Moisés era aquilo, era fazer as coisas, era ensinar. E por que que de repente ele morre e Josué tem que assumir? Por causa que Moisés não tinha como fazer o que Josué faria. Então Deus ele pegou, levou Moisés em cima do monte, e a Bíblia fala assim que Moisés ainda, ele era uma pessoa, estava saudável, estava bem, só que chegou o tempo dele. Então Deus matou Moisés, ok? Acabou o tempo de Moisés para poder começar Josué.
Né? Deus matou Moisés. Deus levou Moisés. Mas não precisava, porque ele estava bem. Por que Deus fez aquilo então? Por causa que Moisés talvez não iria cumprir com o que precisava ser cumprido a partir daquele momento. Foi onde que Deus pega e chama Josué. Chama Josué, e Josué, a Bíblia fala assim que ele era auxiliar de Moisés. E se você vê na história, enquanto Moisés subia ao monte, ele ficava ali no pé do monte. Né? Enquanto Moisés orava na presença de Deus, ele orava no pé do monte. Moisés entrava na tenda, Josué ficava ali fora, né? Sempre auxiliando Moisés e tal. Então a pessoa escolhida para suceder Moisés, quem poderia ser? Só ele, né? Estava lá no pé, certo? Então, estava lá preparado para poder assumir aquela função. Assumiu a função, é claro que assumir uma função de Deus dá medo, ok? Assumiu uma coisa, imagine só, assumiu o papel de Moisés para aquele povo. Era uma coisa muito importante, muito séria. Lógico que dava medo. Eu fico pensando, por exemplo, não sei se vocês lembram, quando o Ayrton Senna morreu e todas as expectativas foram para o Rubinho Barrichello. Vocês lembram disso? E ele carregou um peso tão grande. Eu lembro até hoje uma entrevista que ele falou assim, eu não sou o Ayrton. As pessoas querem que eu ganhe igual o Ayrton. Eu não sou, eu não consigo chegar nem aos pés do Ayrton. E aquilo fez com que o Rubinho virasse até meme hoje, né? Porque o Rubinho ele sempre é considerado aquele que chega em segundo e tal. Então, é uma coisa assim que pesou sobre a vida dele. Então eu fico olhando aqui Josué nessa mesma posição em relação a Moisés. Porque Moisés, gente, a Bíblia fala assim que o anjo teve que esconder o corpo de Moisés devido à importância que ele tinha, porque senão o povo ia adorar ele. Você está entendendo? Então, ou seja, a posição era muito grande. E aí o Senhor vem com uma palavra a Josué, para Josué não ter medo. Para Josué saber que Deus estaria com ele em todos os momentos, para Josué saber que Deus era por ele, que ninguém poderia resistir a Josué, desde que ele cumprisse com o chamado de Deus. Porque Josué poderia também falar, eu não quero, eu não posso, eu não consigo, não dá para mim. As promessas de Deus, essa promessa de Deus para Josué estava condicionada a uma resposta positiva de Josué, está entendendo? Isso é muito importante a gente perceber na palavra. Então, quando Deus começa a falar sobre tudo isso, olha, levanta-te agora, passa esse Jordão, você e esse povo, a terra que eu te dou aos filhos de Israel. Ele está falando assim, ó, pega esse povo e passa o Jordão. Passar o Jordão não é simplesmente você atravessar um rio, né? Naturalmente sim, mas espiritualmente é você entrar para uma nova fase. E eu acredito de todo o meu coração que Deus tem feito isso com todos nós, levando a gente para uma nova fase, ou pelo menos falando com a gente sobre uma nova fase. Mas quem precisa se levantar para ir para essa nova fase somos nós, é eu e vocês. O Senhor, ele sempre usa pessoas para falar coisas para a gente. O Senhor sempre usa circunstâncias para mostrar para nós que existe um novo caminho, uma nova direção. Né? Eu não sei como que você chegou até aqui. Eu não sei de que maneira, como é que estava a sua vida anteriormente. Mas eu posso dizer assim que na grande maioria das vezes, Deus vai criando situações, às vezes difíceis, complicadas. Às vezes Ele vai apertando o seu caminho e de repente as coisas já não estão dando muito certo, para que quando você perceba, a única coisa que tem na sua frente seja Jesus. Para você olhar para ele. Já ouviu falar aquela história da pessoa que está no fundo do poço? Porque, às vezes, é necessário a gente chegar no fundo do poço. Porque só no fundo do poço que você vai olhar para cima. Porque no fundo do poço não tem como você olhar mais para baixo. Agora, quando você não está no fundo do poço, você acha que ainda tem solução. Então você nunca olha para cima. Então Deus, ele cria circunstâncias para que quando a gente chegue num determinado momento da nossa vida, a gente possa olhar para ele. E naquele momento que a gente olha para ele, ele fala com a gente. Só que aí ele usa quem tiver para falar com a gente, não é mesmo? Ele usa pessoas e coisas, não é mesmo? Às vezes você está ali na internet passando um momento difícil, aí você olha lá, ó, essa igreja aqui, não é mesmo? Algumas pessoas foram assim, eu acho interessante, gente, ó, vou até falar para vocês sobre isso. Nós usamos muito a internet para poder divulgar a igreja, tá? Eu quero que você entenda qual que é o meu ponto de vista. Por quê? Primeiro porque eu trabalho com isso, tá? Eu trabalho com publicidade, então eu sei das ferramentas que eu tenho nas mãos. Eu tenho clientes que usam das ferramentas que eu ofereço para poder ganhar dinheiro. E eu sempre tive no meu coração o quê? Por que não usar isso para o reino de Deus? Por que eu não posso usar o poder da internet para poder levar a palavra de Deus, ensinar,
divulgar as igrejas, divulgar as pessoas que fazem um trabalho, e isso tem funcionado. Então Deus também usa isso, sabe? Então às vezes você está na internet e aí aparece aquele convite, aparece aquela palavra, chega aquele e-mail. Quantas vezes Deus falou comigo através de um e-mail? Eu tenho ainda alguns contatos de alguns missionários, e esses missionários, vira e mexe, eles mandam mensagem, sabe, para todo mundo, às vezes pedindo ajuda, às vezes pedindo uma oferta, mas às vezes mandando os relatórios. E quantas vezes que eu estava ali, desanimado, triste, às vezes até, sabe, chateado com as coisas, e aí recebo aquele relatório do missionário que está na África, que não tem água, não tem luz, não tem gás, que está passando luta, dificuldade, mas está lá glorificando a Deus. Eu sinto até vergonha, não é mesmo? Porque eu tenho tudo aqui. Teve um missionário que mandou para mim uma vez e falou assim: irmão, se você conseguir levantar uma oferta para a gente poder comprar uma câmera filmadora, para a gente poder gravar aqui o pessoal, tem uma câmera aqui que ela está custando não sei quantos, nem sei qual que era a moeda de lá, mas estava custando assim uma mixaria. Quando ele mandou a foto, era daquelas câmeras antigas, com fita e tudo, e eu fiquei assim, meu Deus, já tem iPhone, e eu tinha 2 iPhone. E ele mandou, sabe quando você sente vergonha daquilo? Porque é uma coisa tão antiga que ele está pedindo que eu acho que ele nem vai conseguir fazer os vídeos que ele quer. Então a gente tinha tanta coisa, ou seja, Deus usa essas coisas, Deus usa a internet, Deus usa essas coisas para poder falar com a gente. E talvez você chegou nesse lugar aqui porque Deus falou com você em algum ponto. Deus mostrou para você alguma coisa, Deus revelou para você algum negócio e principalmente alguma coisa você estava passando na sua vida. Um momento de solidão, de depressão, um momento de luta, de problemas, que Deus permitiu que passasse coisas ruins para você olhar para Ele. Deixa eu te falar uma coisa, se você esteve nessa situação, é porque Deus está te chamando. Ele te escolheu. Ele quer que você seja um Josué para essa geração. Ele quer que você seja uma pessoa que vai passar o Rio Jordão, que vai passar dessa fase e vai entrar em outra, porque Ele quer te usar para algo novo. Ah, Toshio, mas olha a minha situação. Quantas vezes me dá desculpa, né? Eu estou desempregado, eu estou com problema na minha família, eu estou com isso, eu estou aquilo, eu estou aquilo outro. Olha, irmão, vou falar uma coisa para você. Os mesmos problemas que você passa, eu também passo. A gente não é escolhido porque a nossa vida é certinha. A gente é escolhido porque Deus nos ama. A gente é escolhido porque a gente é filho de Deus. É por isso que a gente é escolhido de Deus. Não é por causa que eu estou certinho. Estar certinho, na verdade, é um processo. Você vem para Jesus e Ele começa a trabalhar no seu coração de dentro para fora. Ele começa a mudar os seus hábitos, as suas atitudes. Ele começa a mudar os seus conceitos sobre as coisas. Isso é normal. Graças a Deus por isso, não é mesmo? Né? Você chega para Jesus, depois de 10 anos você é a mesma pessoa. Tem alguma coisa estranha, né? A gente quer ser aperfeiçoado. Às vezes dói um pouquinho, né? Eu tenho que confessar isso. Mas a gente quer ser aperfeiçoado. Então, graças a Deus por isso. Mas Deus te escolheu. Ele te chamou para o novo tempo. Ele te chamou para você passar o Jordão e começar a viver essas promessas. Ele fala assim, todo lugar que você pisar a planta do seu pé, eu tenho dado a vocês como prometi a Moisés. Esse a vocês, ele transcende tempo, ele ultrapassa tempos. Esse vocês é para nós. Como ele prometeu a Moisés, prometeu para a gente também. Então isso tudo é para a nossa vida também. E a gente precisa ter essa esperança. Essa manhã eu falei sobre expectativa. E por que eu falei sobre expectativa? Por causa que às vezes a gente faz as coisas e a gente não tem expectativa. A gente faz por fazer, a gente vem no culto por vir. A gente acha que de repente Deus não vai fazer nada. Ou às vezes a gente nem pensa nisso. Eu quero te incentivar a sempre ter expectativas. A Raquel eu falei sobre isso porque a Raquel falou assim que eu sou muito ansioso, né? Ela falou assim que o Toshio é ansioso, o Toshio ele fica pilhado já, né, quando as coisas vão acontecer. E eu sou ansioso, na verdade, mas não é aquela ansiedade negativa, é que eu crio expectativa nas coisas. Eu venho no culto esperando que Deus se mova de uma maneira sobrenatural, que Deus toque na vida das pessoas, que tenha um monte de gente. Eu sempre venho pilhado para isso. E eu acho isso bom. Porque a expectativa, a Bíblia fala sobre a expectativa num versículo que diz assim, aquilo que você pensa na sua alma, assim é. Ou seja, se você pensar que não vai dar em nada, até mesmo a sua forma de reagir vai ser como se não desse em nada. Agora, se você criar uma expectativa de que vai acontecer alguma coisa, você fica esperto, você fica atento, você não se deixa vencer pelo cansaço, pelo sono, você quer que alguma coisa aconteça, porque você está na expectativa. Você vem, por exemplo, se de repente você está doente, você está com alguma enfermidade,
E aí você vem com uma expectativa de que se Deus é todo poderoso, Ele pode te curar. E aí tua expectativa é tão grande que de repente a palavra não tem nada a ver com cura, mas o pregador vai lá e ora por cura. E você é curado. Às vezes a sua expectativa é tão grande que Deus honra a sua expectativa naquilo que você está pedindo, naquilo que você está esperando. Quantas vezes que eu não entendi nada, eu cheguei nesse púlpito aqui e fui pregar. A palavra estava prontinha. E eu cheguei aqui e Deus falou, não é isso. E aí Ele muda tudo e me deixa num estreito, gente. Por causa que mudar toda uma palavra depois que você preparou é terrível. E aí Deus muda tudo. Aí eu prego. Aí daqui a pouco vem aqueles 2, 3 irmãos falando, Deus falou comigo de uma maneira e tal, porque eu estava ali passando por isso. Falei, agora eu entendi porque que mudou tudo. Não é verdade? Então, a gente precisa ter uma expectativa em Deus em todas as coisas. Ele está falando aqui, ó, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu tenho dado a vocês, como prometi a Moisés. Como você vai reagir em relação a isso? Ah, Toshio, isso daí não é para mim, não. Aí não vai ser mesmo. Mas se você falar, amém, Deus falou comigo. Por quê? Por causa que eu tenho certeza que você tem campos para ser conquistados. Eu tenho certeza que você tem lugares que você quer alcançar, que você quer galgar. E aí você tem que pegar essa palavra e falar, meu Deus está falando comigo. Você de repente está pensando já no seu futuro, puxa, eu estou chegando numa idade, né, preciso pensar numa outra coisa, porque senão meu futuro vai ser embora para o Brasil. E agora, o que eu vou fazer? Deus fala comigo, aí Deus está falando, todo lugar que você pisar a planta do seu pé, eu tenho te dado. Aí você fala, opa, não tem impossível. Eu posso entrar nisso, eu posso entrar naquilo, Deus vai me dar. Olha, se você ver, eu vou pular alguns versículos para você entender aqui, fala assim, ó. Não se afaste da tua boca o livro dessa lei, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo que nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Olha que promessa tremenda. Ele não está falando assim, ó, vê bem o que você vai fazer. Né? Porque se você for trabalhar com carro vai dar ruim, se você for trabalhar com comida vai dar ruim. Não, ele está falando assim, ó, não afaste da tua boca o livro dessa lei. E se você fizer tudo que está escrito nele, você vai ser bem sucedido em qualquer lugar. Você está entendendo? Então essas coisas a gente precisa tomar pra gente. Sabe, irmãos, eu quero de alguma maneira te incentivar a fazer algo. Eu quero que você leia a palavra como se fosse Deus falando diretamente para você tudo que está escrito. E você se deixe incentivar, motivar, se alegrar com isso que você está ouvindo. Porque quando você faz isso, a sua vida é outra. Você começa a ter uma opinião e uma direção diferente das coisas de Deus. É muito importante isso, por quê? Porque senão a palavra de Deus sempre vai ser um livro de regras, de histórias, que nunca vai acontecer na minha vida. Muitas pessoas estão na igreja, vindo culto após culto, e não estão vendo as coisas acontecer porque não veem assim. Muitas pessoas, elas têm uma vida com Deus, você vê, é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, são pessoas assim que têm temor ao Senhor, que têm respeito a Deus, mas sabe, as coisas não acontecem por causa que eles não entram para um outro nível. Eu chamo esse nível que é o nível de fé, é um nível de fé ativa. Por quê? Vou dar um exemplo para vocês o que é fé ativa e o que é uma fé emocional. Eu uma vez perguntei um rapaz, aconteceu uma situação num trabalho que eu estava, e aí o rapaz não era cristão, ele estava falando sobre Deus, sobre fé e não sei o quê. Aí eu fui dar um exemplo para ele do que era fé. E eu falei para ele assim da maquininha, né, o Dido Rambai. Aí você pega uma moeda e você coloca dentro daquela maquininha, e aí vai ligar as luzes, você aperta o botão do juice e o juice cai. Aí eu falei, isso daí você agiu, você tomou uma atitude de fé. Aí ele falou assim pra mim, mas eu não misturo as coisas não, esse negócio, fé, religião pra mim é uma coisa, e aí eu não misturo com as coisas, né, naturais desse mundo. Eu falei assim, eu não entendi. Eu falei, não é separado. Veja bem, eu vou explicar pra você. Quando você age pela fé, você está agindo pela fé. Não é sentimento de fé. Não existe fé sentimental. A fé sentimental é quando a pessoa fala assim, não, eu sou católico não praticante, eu sou evangélico que não vou na igreja, ou eu sou isso, eu sou aquilo, mas a pessoa não age naquilo. Então eu expliquei sobre a maquininha porque você toma uma atitude. Olha só, você coloca a sua moeda lá dentro, crendo que se você colocar aquele dinheiro e apertar o botão, cai o juice e ele ainda te dá o troco. Fala a verdade que tem que ter muita fé para isso. Não é mesmo? Quer ver uma outra fé? Você pegou o avião, que eu falei ontem, né? Você pegou o avião, você veio para o Japão.
Você entrou naquele negócio que é pesado, que pesa toneladas, que voa. Olha que absurdo, mas você teve fé. Você teve fé que você ia chegar até aqui. Então isso é fé. Fé é atitude, não é sentimento. O sentimento, quando a gente coloca o sentimento na história, na verdade você está tentando mostrar que você tem uma vida religiosa. E isso não é fé. Vida religiosa é uma coisa, fé é outra. Quando você fala que você tem fé, você age. Eu tenho fé em Deus de que é um tempo novo para a minha vida. Então até a sua atitude muda, porque você teve fé naquilo. E olha só, Deus, ele honra a fé. Deus, o que agrada a Deus é a nossa fé, não é mesmo? Sem fé, está escrito lá em Hebreus, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque você precisa crer que ele existe e que ele é recompensador daqueles que o buscam. Ok? Então, se eu sei que a fé agrada a Deus, então tudo que eu faço pela fé agrada a Deus. Então, quando Deus está me falando que ele colocou esse caminho, todo lugar que pisar a planta dos meus pés ele tem me dado, e eu caminho por fé nisso, eu estou agradando o coração dele, eu estou honrando a ele por uma coisa que ele já conquistou para mim. Certo? Ele coloca um termo, né? Ele fala assim, ó, desde o deserto e o Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus até o grande mar para o poente será o vosso termo. Aí você fala assim, mas não era toda a terra? Agora ele coloca só daqui até aqui? Não, gente, entenda. A nossa visão é muito limitada. Se a gente, olha só, você entra, vamos supor que você entra numa sala, numa escola, vamos supor. Hoje é dia de SOD da escola, então tem que limpar toda a escola. Tem que limpar todo o salão. Se você não começar por um canto, por um lugar, eu vou começar da sala 1 até a sala 10. Você tem uma sequência. Você não faz. Você vai começar aqui, vai para lá, ou você nem vai saber o que fazer. Deus estava dando para ele uma direção para ele poder começar, saber aonde começar, como começar. Então ele coloca, daqui até aqui. Começa por aqui, Josué. No final da história do livro de Josué, você vai ver que Deus falando assim, ainda tem tanta terra para conquistar, mas você já está velho, Josué. Né? Ou seja, ele nem conseguiu conquistar tudo aquilo, certo? Mas Deus colocou um termo para ele. E colocou para ele o seguinte, que ninguém vai poder te resistir. Ninguém poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Nunca te deixarei, jamais te desampararei. No quê? No trabalho que ele está fazendo, nas coisas que ele está realizando, naquilo que ele aceitou fazer. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Não tenha medo de fazer a obra de Deus. Não tenha medo. Todas as vezes que você faz a obra de Deus, existe uma guarda, uma promessa de Deus sobre a sua vida. Vou explicar novamente. Tem pessoas que não fazem a obra de Deus, são cristãos, não fazem a obra de Deus. De alguma maneira, não estão ativas na obra de Deus. Deus as ama? Claro que ama. Deus as ama, Deus as respeita, Deus ele continua com a mão sobre elas. Não duvide nunca disso. Nunca duvide disso. Porque o amor de Deus é incondicional. Porém, quando você aceita o chamado de Deus e você vai para o campo de batalha, também existe uma guarda sobre a sua vida. Está entendendo? Por quê? Porque às vezes você está trocando coisas para fazer a obra de Deus, não é mesmo? Você está trocando o dia dos seus filhos para poder, de repente, estar fazendo um culto. Você está trocando o seu descanso para poder ganhar uma vida, ou cuidar de alguém, ou visitar alguém. E é lógico que Deus ele vai vir com a cobertura sobre você. Por isso que a gente não precisa ter medo. Às vezes você troca um zangueô para poder ir lá visitar um irmão que está precisando de uma oração. E Deus seria muito injusto de deixar você na pior se você está fazendo a obra dele, não é mesmo? Aí ninguém ia querer fazer a obra de Deus. A questão em si, sabe qual é? É porque a gente tem que andar pela fé. É pela fé que eu faço isso. Eu troco uma coisa que eu ia fazer pela obra de Deus, pelas coisas de Deus, e aí eu creio que Deus vai me guardar. Eu creio que Deus vai me guardar. E essa fé, ou seja, essa atitude que eu tive, fez com que os caminhos se abrissem para Deus agir na minha vida. Eu passei muito tempo da minha vida, irmãos, lendo histórias de missionários, pastores, pessoas que escrevem livros contando esse tipo de testemunho. Sabe, aquele testemunho de repente, o cara está na obra de Deus, lá no campo missionário, precisando de um dinheiro muito alto para poder fazer um trabalho com as crianças e não tinha, e de repente ele orou ao Senhor, e aí ele foi para o campo missionário e Deus abençoou ele com aquele dinheiro. Usou um empresário, usou um outro homem de Deus, e aquilo acontece. Já leram livros assim, ou histórias assim? Procurem ver isso. Testemunhos de missionários, testemunhos de pastores no campo missionário. É a coisa mais edificante que tem.
Por causa que você vê maravilhas Deus fazendo, sabe? E de repente você vê Deus operando. E eu via isso, eu lia isso, eu falava, meu Deus, isso não acontece na minha vida. Deus, eu quero que aconteça na minha vida. E sabe o que Deus falou para mim? Então vai para o campo missionário, que você vai ver acontecer. Né? Não é muito legal ouvir essas coisas de Deus, não é mesmo? Por quê? Porque a gente quer a vitória sem ter a luta, na verdade. Né? A gente quer ver o milagre acontecer sem a gente estar lá dentro. Aí eu comecei a perceber que muitas coisas que aconteciam na minha vida eram periféricas, ou seja, eram coisas muito superficiais. Sabe? Aquela coisa daquele milagre de Deus, daquela provisão financeira, daquela cura. Era legal. Mas sabe quando você sabe que Deus tem mais? Eu precisava atravessar o Jordão na minha vida. Eu precisava atravessar aquele lugar. E aí foi onde que Deus mostrou, vai porque eu sou contigo. Vai por causa que eu te prometi, que todo lugar que você pisar, planta do seu pé eu tenho dado. Vai por causa que ninguém poderá te resistir. E eu ficava olhando para aquilo, eu falava, puxa Deus, mas se eu acreditar nisso, será que eu não estou sendo muito, como é que se diz aquela pessoa, estou me achando muito com essa passagem aqui? Aí Deus falou, não filho, ela está disponível para qualquer pessoa. Então eu tenho que decidir crer. E aí quando eu creio e ando sobre ela, as coisas acontecem. Eu quero te desafiar, irmão, minha irmã, jovens. Ande pela fé. Experimente. Seja ousado em Deus. Veja o que Deus está falando para você, porque talvez Ele está te tirando realmente de um tempo velho e está te colocando num tempo novo. Mas se a gente ficar teimando ainda com Deus, aí a gente vai estar num tempo novo vivendo o velho. É o povo do deserto que saiu do Egito para viver a libertação, mas estava preso no seu coração. Né? Como a gente sempre fala, né? Deus tirou o povo do Egito, mas o Egito não saiu de dentro do povo. É o que a gente fala lá na Zona Leste, né? Você sai da favela, mas a favela não sai de você. É mais ou menos assim. E Deus te tirou para te colocar uma coisa nova, para você viver uma coisa nova. E olha, gente, coisa nova, o que significa coisa nova? Coisa nova, não é mesmo? Coisa nova, geralmente o que é? Olha só, uma casa nova não tem nada a ver com uma casa reformada. Vamos entender essa dinâmica, certo? Uma casa nova é tudo novo. Quando você entra no lugar, não tem nada igual. É tudo diferente. A parede é diferente, o papel de parede é diferente, o quarto é diferente, as coisas são diferentes. É diferente. O que é novo é diferente. Se está novo, mas está igual, então foi reformado, não é novo, certo? Então, às vezes, Deus está te tirando de um lugar e está te colocando num lugar totalmente diferente do que você viveu. Glória a Deus, é uma coisa nova. E eu não estou falando isso por causa de mim, só estou falando isso para você entender o que é coisa nova. Às vezes, Deus está pegando e começando um tempo na sua vida que, ainda que pareça ruim, é novo, é diferente. Então, glória a Deus, porque Deus está te colocando uma coisa nova. Quando eu cheguei aqui em Ibaraque, era tudo novo. Eu saí de um lugar, eu morava em Aitken, num lugar chamado Tiril. Se vocês conhecem o lugar, primeiro, que é o lugar onde que tem uma concentração enorme de brasileiros. Segundo, que aonde você não vê prédio, você vê tambor. Onde não tem tambor, tem prédio. Ou é prédio ou é tambor. Quando a gente chegou aqui em Ibaraque, eu me maravilhei com essas ruas cheias de árvore. Sabe? E assim, parece besteira, né? Mas até hoje tem caminhos que eu gosto de passar, porque é tudo arborizado, bonito assim. Porque eu não vivi isso lá. Para mim é tudo novo. É tudo novo. Eu entendo o novo de Deus, porque eu estou vendo todas as coisas novas. E é claro que por ser novo, o desafio é maior. Então eu não ando sem o meu mapa, meu Google Maps. Eu não ando sem ele. Todo lugar que eu vou, ainda que eu saiba o caminho. Hoje mesmo, de manhã, fui pro culto, fui na frente. Aí eu falei, eu acho que eu sei o caminho. Aí não usei o mapa. Errei o caminho. Errei o caminho. O que é normal já, né? Na minha vida, errar o caminho. Mas errei, tive que colocar o mapa, fiz um outro caminho e cheguei 5 minutos depois do horário normal. Tá? Mas por quê? É tudo novo. E quando é novo, realmente existe a possibilidade até mesmo de você errar. Mas glória a Deus por isso, porque você está trilhando coisas novas. Deus te colocou numa coisa nova. Imagine só, por exemplo, Felipe aqui. Vou pegar seu exemplo. Felipe estava lá na escola, vida normal, como sempre, nada acontecendo de diferente. A única coisa diferente que aconteceu foi veio para o Japão, está vivendo uma coisa nova. Aí, de repente, aparece um pessoal lá, fala de Jesus, ele entende, tem dúvida em relação àquilo, mas Deus já estava trabalhando, porque já estava perguntando, não é mesmo? E aí, naquele momento que ele tem um entendimento do que é Jesus, o que Jesus fez por ele, ele aceita Jesus. É tudo diferente? Lógico que é, porque semana passada ele estava na vida dele normal e hoje ele está numa igreja. Aí ele fala assim, nada a ver, né? Que loucura. Algumas pessoas podem pensar isso. Quando eu me converti foi a mesma coisa. Um dia eu estava lá na minha vida louca, fazendo tudo que eu queria,
Num determinado momento eu estava sentado num evento, Jesus me visitou, e na outra semana eu estava dentro da igreja. E falando que era crente. E me maravilhando. Caramba, eu sou crente agora, olha. Semana passada eu não era, e hoje eu sou. Semana passada eu estava lá largado, e agora eu estou em Deus. Sabe, coisas novas, Deus pega e te coloca dentro delas. A maneira que você entrou, não sei, mas que você entrou, entrou. Né? E o que você tem que fazer agora? Agora você tem que andar igual Josué. Porque Josué também está vendo uma coisa nova, ele era um auxiliar. E de repente ele pegou e tomou o lugar de Moisés e falou, que? Agora eu vou conduzir o povo? Você está doido, Deus? Eu vou nada. Aí Deus falou, vai porque eu sou contigo, não temas, entra lá. Até o momento que ele pegou o coragem, então tá bom, vamos lá. E começou a agir. E por causa disso você conhece a história de Josué, conhece esse versículo, conhece tantos outros aqui. Porque ele tomou uma atitude. Deixa Deus escrever a sua história. Deixa Ele escrever a sua vida. Deixa Ele fazer coisa nova através de você. Não somente em você, mas através de você. Sabe, eu respeito muito mesmo a sua história. O que você viveu até hoje. Ontem na célula eu falei sobre isso. Porque vocês são guerreiros. Ficaram de pé em meio à tempestade, a lutas. Mas deixa eu falar uma coisa. Não deixa que a sua experiência de vida possa atrapalhar o agir de Deus. Não deixa, muito pelo contrário, use a sua experiência de vida para poder fazer as coisas, porque você já tem o que precisava, que era experiência, não é mesmo? Já passou por tanta coisa, às vezes as pessoas vêm para mim e falam assim, Toshio, eu já passei por tanta igreja, e fala com aquela cara desanimada, eu falei, puxa, glória a Deus, pelo menos você sabe o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim, não é mesmo? Já tem experiência. Por que eu vou ficar olhando para o lado ruim da história? Tem gente que fala, eu já passei 10 igrejas, nenhuma deu certo. Falei, pelo menos você adquiriu experiência do que é bom. Eu também já passei por igrejas. Não fui para outra. Eu nasci na Missão Apoio e fiquei na Missão Apoio. Mas eu aprendi, eu conheci outras igrejas, outros pastores. Porque assim, não sei se eu vou te explicar como que é mais ou menos o Ministério Missão Apoio. Apesar da gente ter o mesmo nome, cada pastor, cada igreja tem a sua própria identidade. Né? O Ministério dá liberdade de você trabalhar de uma maneira livre. Então, se você sente no seu coração que a sua igreja deve ser assim, você pode fazer isso. Né? Dá uma liberdade muito grande. Então, eu conheci todos os pastores da Missão Apoio, conversei e eu vi coisas que eu achava certo e que eu achava errado. Não que é errado, mas que eu achava errado no meu ponto de vista. Para eles era certo. Tem um pastor, por exemplo, que ele é bem tradicional. Ele coloca uma cortina vermelha assim no fundo, sabe? Tipo Assembleia de Deus. Gosta que sente no púlpito e tal. Aí você olha assim e fala, uau, eu estou numa Missão Apoio, mas não parece que é a Missão Apoio. Por causa que a grande maioria das Missão Apoio é tudo assim bem mais moderno, mais clean e tal. Aí você vai numa outra que é tudo jovem, sabe? Aí você vai numa outra que é um pouco diferente, isso, aquilo, sabe? E você começa a perceber o que é positivo, o que é negativo, o que é bom, o que é ruim. Ou seja, você está adquirindo experiência. Usa a sua experiência. Não fica tipo assim, se condenando. Usa a sua experiência, mas faz alguma coisa para o Senhor. Deixa Ele realizar na sua vida. Sabe que uma das coisas que atrapalha muito o novo de Deus é o velho que a gente carrega. Não tem aquele versículo que fala do vinho novo em odres novos? Né? Do remendo de pano no pano novo, porque se você coloca um remendo novo no pano velho, rasga, e aí a rotura, ou seja, o buraco fica maior do que antes. Se você pega e você coloca o vinho novo no odre velho, a fermentação do vinho vai estragar o odre e vai estourar. Então você tem que colocar vinho novo em odre novo, não é mesmo? Você sabe quem que é o odre, né, nessa história? Vocês sabem? Somos nós. Não é mesmo? A gente que é o odre, a gente que é a garrafa de couro, não é mesmo? E se a gente pegar e for odre velho, Deus vai vir com vinho novo e a gente não vai suportar. A gente vai olhar assim, você vai olhar para mim e falar assim, o quê? Esse moleque aí? Porque, gente, né? Às vezes as pessoas falam para mim, outro dia veio o irmão e falou assim, quem que é o pastor? Eu falo, depende depende do seu ponto de vista, né? Eu falo, mas não, você que é o pastor da igreja? Eu falo, eu que cuido da igreja. Aí ele olhou de cima a baixo e falou, você? Aí eu ri, né? Eu não fiquei chateado, mas eu achei engraçado aquilo. Porque às vezes o estereótipo, né, a pessoa ou o jeito da pessoa ser, foge de tudo aquilo que a gente achou que era. Não é verdade? Eu não sei como que você entrou aqui, mas talvez você estava esperando um pastor de terno e gravata e um púlpito assim e tal. Aí você vê aqui nada a ver, você fala, meu Deus do céu, olha onde que eu cheguei.
Pode ser, não sei, gente. Pode ser que não, pode ser que você seja legal. Tudo bem, não tem problema nenhum. Mas pode ser que você estivesse esperando uma coisa totalmente diferente. E às vezes, eu não estou falando que é, mas às vezes é o vinho novo que Deus está derramando. E se eu não me renovar também na minha maneira de pensar, eu vou acabar estourando. Aí eu vou perder o melhor de Deus. Pode ser que não seja isso. Mas eu só estou criando um exemplo aqui para a gente poder entender, para a gente não perder o que Deus está fazendo. Olha, Deus está fazendo. Deus está fazendo na nossa vida, Deus está fazendo na minha vida, Deus está fazendo na sua vida. Mesmo você que chegou aqui a primeira vez, Deus está fazendo alguma coisa na sua vida. Alguma coisa tem. Então não ignore isso, ok? Não afaste da sua boca o livro dessa lei. Medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo que nele está escrito, então farás prosperar o seu caminho e serás bem-sucedido. Se existe uma coisa que a gente precisa tomar muito cuidado, é a gente andar conforme a palavra de Deus. Isso é uma coisa assim que, olha gente, se eu tenho uma prioridade na minha vida, é fazer o que está na palavra, é poder seguir a palavra de Deus na sua essência, é poder entender, ler, meditar, para que eu não tome decisões erradas, para que eu não queira fazer algo que Deus não quer que eu faça, porque senão isso pode me condenar. Eu não quero que você, meu irmão, minha irmã, seja um cristão raso. Está entendendo? O que é um cristão raso? O cristão raso, ele aprendeu uma coisa no culto de domingo, uma coisa na célula, uma outra coisa numa pregação lá do pastor fulano de tal lá no YouTube, mas ele mesmo buscar na palavra de Deus, ele não busca. Então ele é uma coxa de retalhos, que ele tem uma frase de impacto do pastor Luciano Subirá, uma frase de efeito do pastor Silas Malafaia, uma frase desse daqui, uma frase daquele ali. Daqui a pouco, você tem frases, mas você não tem a palavra. Você já percebeu que tem muito disso hoje em dia? Você chega lá no... Olha só, eu gosto muito de um escritor chamado A.W. Tozer. Eu acho ele muito legal, ok? Só que eu não fico compartilhando o que o A.W. Tozer coloca. Eu não fico compartilhando e tal. Eu gosto muito dos livros dele e tal. Mas eu sei, eu tenho a palavra como a minha essência. Eu tenho a Bíblia como a minha essência. Então, tipo assim, melhor do que a frase do Tozer, melhor do que a frase do outro pastor, é a palavra de Deus. É ela que é o meu alimento puro. Então estude a palavra, porque se você meditar nela, se você continuar falando sobre ela, então você vai ser bem-sucedido. Então você vai, onde quer que você andar, você vai ser bem-sucedido. Aonde quer que você andar, o que você for fazer, você vai ser bem-sucedido. A palavra de Deus, ela tem o poder de filtrar coisas na sua vida. Sabe, tem coisas que a gente não precisa fazer. E por causa da palavra de Deus, a gente se liga que não é para fazer. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que todos os dias pegar essa palavra e meditar nela. O que é meditar na palavra de Deus? Você pega um versículo, tá? Eu estou falando isso porque às vezes tem pessoas que não sabem o que é meditar na palavra. Você pega um versículo, você pega uma passagem, ok? Você lê ela, lê entendendo, tira dela, extrai dela o que Deus está falando com você naquilo, certo? Por exemplo, olha só, não desvie nem para a direita nem para a esquerda. Se você meditar só nesse pedacinho, para não se desviar nem para a direita nem para a esquerda, você vai tirar muita coisa disso, entendeu? Muita coisa. Então você meditando na palavra, não afastar da sua boca, ou seja, falar a palavra, né? Às vezes a gente conversa com pessoas, eu tenho alguns amigos, né, irmãos mais velhos na fé, que eles literalmente, eles conversam com você em salmos, em cânticos, sabe? Eles falam só a palavra, aí você vê o resultado na vida deles. Porque são pessoas que são impregnadas de Deus, impregnadas da palavra de Deus. Tudo ele tem um versículo para falar, tudo ele tem uma passagem ou uma coisa para compartilhar, porque não afasta da boca dele o livro dessa lei. Medita de dia e de noite, e aí você vê até o resultado da vida dele é diferente. As coisas que acontecem na vida dele são diferentes. Às vezes a pessoa em si nem é tão agradável, mas o que acontece na vida dela é de Deus. Né? Eu falo isso às vezes porque tem às vezes um crente chato. Não é mesmo? Tem aquela pessoa assim que você fala, meu Deus, esse cara é a Bíblia ambulante. Mas você vê a vida dele também, meu Deus do céu, Deus guarda, Deus protege, Deus abençoa, Deus faz, porque ele está ali embrenhado na palavra. E aí ele continua aqui no versículo 9 para a gente encerrar, não te mandei eu, ou seja, esse não te mandei eu, Deus está novamente afirmando, fui eu que te enviei, fui eu que te dei essa incumbência, esse chamado, não foi o homem. Então não te mandei eu,
Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasme nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que você andar. Não pasmes, não te espante. Eu sei que não é fácil você não ficar pasmado nem assustado. Não é fácil, devido a tudo que acontece hoje em dia. Mas ele está falando assim, não é para você ficar assustado, porque você tem um Deus que está com você. Então ande em passos firmes. Tome decisões dia após dia, segundo o que Deus te chamou para fazer. E você vai ver Deus realizando grandes coisas. Eu creio nisso. Eu creio que é um tempo novo de Deus em cada uma de nossas vidas. Eu creio que é um processo que o Senhor está começando, mas que muita coisa que a gente já viveu, a gente já tem como experiência. Então a gente não vai pegar do final da fila. Na verdade, Deus já tem o nosso lugar preparado. A gente só precisa andar em relação a isso. Amém? Gostaria que você ficasse de pé. A gente vai orar a respeito disso. Raquel, você põe um louvor pra gente? Devido a esse lugar aqui, os responsáveis eles falaram assim que só tomar cuidado por causa do barulho. Por essa razão que a gente tem que manter um pouquinho, né, para não causar problema. Você vê que as portas aqui elas são todas abertas, né, não tem uma acústica de som. Apesar de que tem um piano aqui, e quando eu aluguei aqui o rapaz falou que é usado para tocar para música mesmo. Mas a gente procura tomar um cuidado maior, né, dar um bom testemunho. Mas não por isso a gente não vai ter liberdade de se quebrantar diante do Senhor, né? Se você quiser chorar, você chora. Se você quiser ajoelhar, você ajoelha. Sabe, eu sei de uma coisa. Deus nos trouxe até aqui por causa que Ele quer realizar uma obra na nossa vida. Ele quer voltar a trabalhar no nosso coração. Então nessa hora, por favor, feche seus olhos. Comece a orar. Fala com Deus a respeito disso. Talvez o que Deus falou com você é sobre esse lance mesmo, de você atravessar o rio. Né? Atravessar o Jordão. Talvez o seu caso é o medo. Talvez o seu caso é porque você tem tantas responsabilidades, tantos compromissos, que às vezes dá medo mesmo de entregar na mão do Senhor. Às vezes o seu caso é a falta de conhecimento. Poxa, mas eu ainda sou tão jovem, tão novo na fé, não conheço muita coisa. Mas o Senhor, mesmo assim, Ele te capacita. É Ele que vai te capacitar. É Ele que vai te direcionar. E talvez você tenha tantas outras coisas, mas olha, a palavra é a mesma. O Senhor é contigo por onde quer que você ande. O Senhor é com você. O Senhor tem um plano na sua vida e um propósito. O Senhor quer novamente te ativar, te tocar, te transformar. O Senhor quer novamente colocar você no lugar de onde você não deveria ter saído. E você só precisa decidir. Então no momento que a gente estiver orando, coloca na mão de Deus. Coloca na mão de Deus o que Ele falou com você. E se você quiser, tome uma decisão. Senhor Deus e Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença. Eu quero Te agradecer primeiramente, Senhor. Eu Te agradeço porque os Teus planos, Senhor, os Teus planos, ó Deus, eles não são falhos. O Senhor sempre tem os Seus planos, tem cumprido os Seus planos nas nossas vidas, Senhor. O Senhor não falha nos Seus planos, o Senhor não falha nos Seus propósitos. Eu Te agradeço, Senhor Deus, porque mesmo que a gente não mereça, o Senhor continua nos amando, o Senhor continua, Deus, acreditando em cada um de nós. Ainda que os meus pensamentos, Senhor Deus, a meu respeito, muitas vezes não sejam bons, o seu pensamento a nosso respeito são pensamentos de paz e não de mal, Senhor. Eu Te agradeço porque hoje, Deus, o Senhor falou conosco. Eu tenho certeza disso. Foi o Senhor que falou conosco, dizendo, Senhor Deus, para a gente poder atravessar o Jordão, para a gente não temer, para a gente não ter medo das circunstâncias, Senhor, porque o Senhor seria conosco. Eu Te agradeço, Deus, porque a Tua promessa diz que quando nós colocarmos a planta dos nossos pés nos lugares, Senhor, o Senhor tem nos dado. Eu Te agradeço por isso, Senhor, e eu Te agradeço porque eu sei que isso é uma verdade. Senhor Deus, que nenhum de nós aqui fiquemos, ó Pai, Senhor Deus, sem ver essas promessas se cumprir na nossa vida. Que nenhum de nós aqui, Senhor Deus, fiquemos longe, Pai, disso acontecer na nossa vida. Eu quero, Senhor Deus, interceder por mim e pelos meus irmãos, para que a gente tenha uma fé ativa, para que a gente tenha uma fé, Senhor Deus, realmente aquela fé, que mesmo que seja do tamanho do grão de uma mostarda, ela possa transportar montes, Senhor. Eu quero, Senhor Deus, interceder para que, Deus, a nossa fé seja ativada novamente,
para que o Senhor nos leve novamente, Deus, ao primeiro amor, Pai, quando nós queimávamos por Ti, quando nós tínhamos o nosso coração incendiado pela Tua presença, aonde, Deus, naqueles dias, Pai, nada, Deus, nada era barreira para a gente fazer. Senhor, em nome de Jesus, que os meus irmãos, eu e meus irmãos aqui, Senhor Deus, comecemos a entender melhor quais são os Teus propósitos, o Teu chamado para a nossa vida, e a gente possa corresponder a esse chamado, porque, Senhor Deus, eu tenho certeza que eu estou aqui diante de guerreiros, homens e mulheres que o Senhor escolheu para fazer a diferença nessa terra, Senhor. Talvez, meu Deus, todos nós precisemos de cura, de restauração, talvez precisamos, ó Deus, do Teu óleo, Pai, para tirar esses ferrugens que a gente pegou no meio do caminho. Mas uma coisa é certa, Senhor, Tu não mudou os Seus planos para nós. Tu não mudou os Seus propósitos para a nossa vida, Senhor. Tu não mudou aquilo que o Senhor falou no começo. E eu peço em nome de Jesus, ó Deus, que essa verdade possa ser, ó Deus, impressa no nosso coração, Senhor. E a nossa vida seja diferente a partir de hoje. Deus, muito obrigado, Senhor. Mas eu creio, Deus, que muito mais coisas o Senhor quer fazer. Muito mais coisas o Senhor quer fazer.